Ibaxé. Muito bem, Rodrigo. A gente estava falando dessa história da divisão, ou da divisão, não, da organização do universo. do universo, um pensamento bastante complexo, né, dessa cosmologia iorubá, que tem, de um lado, a gente pensou numa figura geométrica, Um triângulo, né, mas é como alegoria, tá? Não é um esquema Por favor. real, é uma alegoria. Seria um triângulo em que nós colocaríamos Orixá numa ponta, colocaríamos na outra ponta Adjogum, que são os inimigos do homem, né? São a morte, a doença, né? A perda e tantas outras circunstâncias. Yami Oxorongá na outra ponta. O homem, né? Com as suas circunstâncias, sua existência no meio desse triângulo, e Exu, que circula em todas as partes. Exatamente. Falamos aí. Aí a gente falou sobre Iwa, retomamos o tema Iwa, que é a conduta e é a existência, né? E que, portanto, nos faz pensar numa boa conduta. Exatamente. A gente parou mais ou menos aí. Exatamente. E aí prometemos contar que tipo de recursos a gente pode dispor para conseguir contornar os eventos aos quais a gente pode ter controle na vida. Mas deixa eu falar uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a seguinte, e aí eu não sei se me adianto, se tá na hora certa, mas vamos conversando, que é a seguinte, a maneira como a gente vê o pensamento ocidental se desenvolver ao longo dos séculos parece, de alguma forma, buscar pelo absoluto, né? Desejar o absoluto. Então existe a bondade absoluta, existe a maldade absoluta, existe uma conduta que é absolutamente correta, existe a conduta que é absolutamente incorreta. Isso que o Rogério está falando é um tema que permeia o estudo das ciências humanas em todas as cadeiras que tem, a filosofia, a antropologia, as ciências sociais, tudo isso faz parte do tema do ser humano. E pelo menos desde Platão a gente vê essa busca pelo absoluto, né? Talvez os pré-socráticos não, o Rodrigo, que é filósofo, sabe melhor disso do que eu, mas Platão tem esse desejo pelo absoluto, de projetar num lugar que está para além do humano, da existência humana, a ideia do absoluto. Então, parece haver uma necessidade, um desejo, né, de buscar por esse absoluto. De encontrar uma origem única às coisas, que em última instância é o que nós chamamos de... E o que é muito interessante dizer é que, para o pensamento iorubá, isso não faz o menor sentido. Tá? Então é interessante pensar que esse projeto do absoluto, para o homem europeu, e todos os lugares do mundo onde esse pensamento europeu acabou chegando, né, muito frequentemente através da violência da colonização, mas é interessante pensar como essa busca pelo absoluto interferiu tanto na religião quanto na ciência, né? Porque quando o projeto do absoluto chega na religião, então nós temos uma religião que tem o Deus absoluto, e tem o mal absoluto, e tem a conduta absoluta, a boa e a má. E quando chega na ciência, é uma ciência que se coloca, e eu estou falando de uma ciência constituída, a ciência moderna a partir do século XVII, né, se coloca a tarefa de desenvolver uma explicação absoluta, também absoluta, da existência, do cosmos, né? O Newton foi capaz, no final do século XVII, criar uma perspectiva de compreensão do cosmos que era absoluta. Todo mundo concordou, ele deu conta. Isso não faz o menor sentido para o Iorubá. Isso não nos ajuda, gente, na nossa caminhada individual. Porque a caminhada é individual. Mas Ifá ensina pra gente que nós temos ferramentas para lidar com isso. E a gente já percebeu aqui que a boa relação com os demais seres humanos tem uma grande chave nisso daí. Isso está em Iwa e a gente vai voltar a isso daí já já. Mas é muito importante a gente lembrar que o ser humano ele tem um canal de relacionamento com o resto do universo que é um princípio individualizante. Por isso, Exu e o ser humano a gente fala um pouquinho no meio ali do turbilhão desse triângulo todo, porque esse princípio de individuação, ele está em Exu, mas ele também está na gente. E ele está na gente simbolizado em Ori. Ori é uma figura extremamente interessante, porque Ori é uma divindade, logo, né, se localiza no panteão
dentre aquelas que preservam a vida, mas Ori é individual. Ori conta a mitologia que quando nós viemos à Terra, e assim como aqui na Terra a gente se relaciona com diferentes pessoas, não é? Como o Rogério falou, eu estudei filosofia e eu faço parte de uma comunidade por conta disso, que é a comunidade dos filósofos ou daqueles que estudaram filosofia. Da mesma forma, quando eu estava no mundo espiritual, eu fazia parte de comunidades. Tinha família, como tenho aqui, tinha amigos, como tenho aqui, e quando vim para cá, os deixei lá. E como se aqui eu quisesse sair da onde eu vivo e ir para outro lugar, eu teria, por exemplo, que conversar com o Rogério. Dizer, Rogério, como é que a gente vai fazer o Ibaxé? Não é? Eu precisaria fazer esses acordos. Eu precisaria estabelecer objetivos. Por que você está indo, Rodrigo? O Ibaxé é tão importante. Por que você vai deixar a gente aqui? E aí, lá no mundo espiritual, nós dizemos, eu vou à Terra, eu vou ao Aie, ao mundo material, fazer coisas. E Ori é aquele que, junto com Orumilá, por isso a figura de Ifá e Orumilá são tão importantes, são aqueles que testemunham e validam essas propostas e vêm nos ajudar aqui, quando nós nascemos, esquecidos, isso que a gente combinou lá. E você acabou pegando uma coisa aqui, deu um gostinho para a gente falar de um negócio que é muito importante, que é a gente vem para existir, né, com projetos, com propósito, né? A coisa tem que fazer sentido, senão por que estar aqui no mundo? Exatamente. Nós estamos aqui, existimos porque temos uma tarefa a realizar, algumas tarefas que devem ser realizadas, né? Essas tarefas nós esquecemos. E aí, ao longo da nossa vida, nós, com inteligência, com sabedoria, com boa orientação, né, e com o Ori, né, bem orientado, nós podemos reencontrar, né, ter lembranças. Mas podemos também perder o caminho. Sim. Porque quando a gente vem para cá, quando eu digo que a gente nasce e a gente esquece, é como se eu dissesse assim, gente, nós combinamos que cada vez que eu jogasse um dado, ele vira o número 4. Mas quando eu venho para cá e eu não lembro disso, eu vou jogar os dados de novo e eu vou trabalhar com os números que ele me der. Sim. E isso pode me trazer desvios, isso pode me trazer dificuldades. E aí, se Ori é aquele que conhece aquilo que a gente se propôs a fazer, e é aquele que permite que coisas aconteçam no nosso caminho, porque a potência de Ori é essa. A potência de Ori é diante de uma série de possibilidades no nosso destino, determinar que algumas aconteçam e outras não. Inclusive, podendo suspender determinados mandatos de Orixá. Sim. Por não estarem condizentes com aquilo. Então, Ori é uma proteção. Ori é aquele que nos dá um contexto, é aquele que nos permite acessar uma memória que nós não lembramos, tá? E com isso, assegurar que a gente se mantenha no caminho. E que nós sejamos capazes de cumprir nosso destino. Exatamente. Ou seja, e qual é o nosso destino? Né, de um propósito que temos e que precisamos nos lembrar qual é para que ele seja realizado. Exatamente. E aí, Ifá diz que para além de Ori, é a nossa primeira camada de proteção e de arranjo nesse universo em conflito. Uma vez que eu jogo de novo os dados, eles podem me dar números diferentes. Eu preciso de uma potência que me ajude a corrigir aquele caminho. Sim. E essa potência é Exu, na figura de Ebó. Exu tem o título de Ojixebó, é aquele que conduz, que entrega os ebós no Orum, e Ebó é aquilo que permite que o ser humano, para com que possa ter as bênçãos das divindades, ou para com que possa fugir do ataque de Ajogum, que ele possa equilibrar as coisas, ele possa restaurar um equilíbrio ao universo. Só lembrando que Ebó, né, que é tão conhecido na nossa tradição, afro-brasileira, Ebó pode ser traduzido como oferenda ou sacrifício. Né? E esse tipo de oferenda e ou sacrifício, né, é o que frequentemente restitui a ordem. E aí a gente volta àquela história do absoluto
né? E daquilo que não é absoluto, portanto, das coisas que estão o tempo todo em movimento e às vezes se movimentam. Acomodam e desacomodam. Acomodam-se em nosso favor, às vezes não, acomodam-se de outra forma, que são desfavoráveis, e fazer essas oferendas e ter o auxílio de Exu, né? E com o seu intermédio de Orixá, nós voltamos a ter equilíbrios, mas são equilíbrios sempre precários. Sempre, né? Transitórios. E eles são precários, são transitórios, exatamente porque a ideia do absoluto não se atinge. Não. Então não será com maior... Aliás, conhecemos Odu, em que Orunmila deseja fazer o Embó para resolver todos os problemas dos seres humanos. A gente tem que contar essa história um dia. A gente vai contar essa história um dia. E, bom, não vou falar da história, a gente vai contar essa história outro dia. Bom, vamos deixar um gostinho. A gente falou de duas pontas, Ori e Exu. Parece que faltou uma. Não faltou porque a gente já falou dela, mas a gente não chegou nem perto, que é Iwa. Iwa fica para a próxima. Curte nosso vídeo. Assina nosso canal, acompanha a gente nas redes sociais. Tchau, tchau, gente.